Fala aí, gurizada, como é que vocês estão? Boa tarde, tudo bem com vocês? Então, meu nome é Mano Antunes e apesar da cara de criança, eu juro que eu sou dev, tá? E eu quero falar um pouquinho sobre duas ferramentas que simplesmente me fizeram ter uma outra visão sobre como trabalhar com web scraping, como trabalhar com coleta de dados no geral, né? E me mostrou que o JavaScript, ele é bem superior ao Python em coleta de dados, a gente só não soube encontrar ainda como. Beleza, eu vou falar sobre API Crowley. É uma stack novíssima, né, que literalmente o Crowley ele saiu esse ano, a API saiu em 2020. E são duas tecnologias que trabalham muito bem juntas e eu quero mostrar como elas podem ser utilizadas para transformar o JavaScript na melhor ferramenta de scraping possível. Mas, antes de tudo, o que é scraping? Né? A galera que é mais júnior, nunca mexeu e etc. com esse tipo de funcionalidade. O web scraping ele consiste basicamente no conceito de você conseguir capturar dados de páginas web, né? A grosso modo, é basicamente isso. Existem dois termos muito importantes, né? O web crawling e o web scraping, né? O web crawling e o web scraping eles são coisas bem parecidas. A única diferença é que enquanto no web scraping você está coletando dados específicos, no web crawling é todo o contexto de navegação e coisas que acontecem para você coletar um conjunto de dados. O web crawling também é chamado de spidering, né? Por quê? Porque é como se fosse uma aranha, né? Que vai colocando lá as patinhas, coletando cada um dos dados, né? Então, e no final ele monta um conjunto, uma estrutura de dados baseado em como ele acessou cada coisinha nessa navegação. Por exemplo, uma pessoa normal está navegando no e-commerce, né? O fluxo normal ela entrou na home do e-commerce, pesquisou por um tipo específico de produto. Por exemplo, eu pesquisei máquina de lavar. Aí, na hora que eu pesquisei máquina de lavar, apareceu lá uma lista de máquinas de lavar. Aí eu vou abrindo de uma por uma até encontrar a máquina de lavar que eu gosto, né? Eu gosto dessa aqui porque essa aqui é barata, eu gosto dessa aqui porque essa aqui é vermelha, não sei, né? Então, esse processo que a gente faz de acessar cada uma das páginas baseado numa navegação com texto, quando é feito automatizado, quando é feito por uma ferramenta, né, automatizada, a gente chama isso de web crawling. E o conceito de você só pegar uma informação específica, lá tipo, fui lá numa página específica, numa máquina de lavar específica e peguei o preço. Isso é web scraping. Então, todo crawling é um scraping e todo scraping é um crawling. Mas vamos lá. Fazer um crawler, agora que a gente já entendeu o que é um crawler, é muito chato. Porque quando a gente está trabalhando com scraping, é só coletar um dado específico, vamos lá. No final, quando a gente está construindo uma solução de crawling, a gente tem que pensar o seguinte, que a gente está construindo algo que está escalando, a gente está construindo algo que tem que estar rodando o tempo todo lá e não pode cair. Até porque, digamos assim, digamos que eu tenho uma funcionalidade, como essa que eu acabei de citar, que vai lá no e-commerce, entra lá, pesquisa um produto de um tipo específico, tipo máquina de lavar, e eu tenho um sistema que depende, né, de coletar todas as máquinas de lavar boas. Todas as máquinas de lavar que são boas para vender para os meus influencers, tipo um serviço de ads ou algo do tipo. Né? Então, esse serviço de ads, ele vai estar entrando, fazendo esse web crawling, buscando por essas máquinas de lavar e coletando esses dados, e ele tem que estar continuamente servindo esses dados para que outras aplicações consigam utilizar ele para fazer algum tipo de inteligência com esses dados. Né? Por exemplo, vou usar os dados dessa minha coleta, desse meu web crawling, numa API, né? E essa API, ela vai basicamente servir uma aplicação JavaScript, uma aplicação PHP, não sei. Né? Ela vai servir para outras aplicações conseguirem pegar esses dados desse scraping, beleza? Só que aí entram vários problemas. Né? Por exemplo, pode acontecer da própria ferramenta bloquear você, por exemplo, estou acessando a Amazon foi lá e disse, não gostei desse cara, é um robô, bloqueia. Ou então, tem um CAPTCHA, esse é o famoso, né? O famoso não sou robô, aí está lá o robô fazendo o CAPTCHA. Aí esse também pode acontecer, e várias outras coisas. Então, e também, o maluco, a gente usa normalmente para coletar dados, seletores CSS, ou seletores de HTML. Aí chega lá, o dev front-end, tá lá mudando a corzinha do botão, aí mudou o nome da classe. Putz, morreu tudo, perdi, não tenho mais como encontrar lá o meu botão que eu usava para fazer a minha navegação. Então, enquanto no web scraping você está pegando dados específicos, o web crawler, para manter uma operação, é muito mais complexo. Né? E isso torna fazer ele uma tarefa meio chata. Mas, ainda falando um pouco sobre web scraping, o que é que a gente usa hoje no mercado
para web scraping. Né? Hoje, as principais ferramentas que a gente tem, né, eu acredito que as duas principais linguagens de programação, principais ferramentas de programação utilizadas, é o Python e o Node.js. Né? Hoje a gente usa o Python, né, as ferramentas dele como BS4, Selenium, né? E no Node.js a gente utiliza, por exemplo, Puppeteer, Playwright, Cheerio, várias ferramentas que fazem basicamente coisas semelhantes. Elas vão acessar páginas ou fazer requisições HTTP, né, e pegar o HTML dessas páginas e vão, baseado em seletores CSS, por exemplo, coloquei uma classe lá do meu botão tem lá cor vermelha. Aí eu vou procurar esse botão com cor vermelha, vou ler o conteúdo dele, muito parecido com o que a gente faz no document.getElementById, ou quando a gente usa o jQuery para conseguir pegar uma classe específica e pegar o conteúdo, a gente utiliza esse mesmo conceito no web scraping. Né? Então, essas são as ferramentas principais, e normalmente, como a gente está trabalhando com dados, sempre tem aquela parada. O Python é a melhor ferramenta para estar trabalhando com web scraping, porque o Selenium tem a maior comunidade do mercado, ele vai ter ferramentas também como o Scrappy, né, que é um framework do Python para criar spider crawlers, né, que é um tipo bem específico de crawlers que facilita muito a vida trabalhando com generators, usando Python, né, que é uma funcionalidade que várias linguagens têm. Ele usa generators para conseguir gerar estruturas de dados com Python. E também as funcionalidades que o Python tem para processamento de dados no geral, como Pandas, né, que é uma ferramenta absurda para tratar de dados, o NumPy para fazer processamentos com números agressivos, etc. Então, aí entra aquela parada. O Python tem tudo isso e o JavaScript só tem as ferramentas lá porque um maluco precisou e aí usar, é isso, tem lá no JavaScript. Mas será que o Python é realmente tão absoluto assim, com o processamento de dados e superior ao que a gente tem no JavaScript, porque ele tem essas ferramentas para ajudar no processamento de dados? Hoje, eu digo que não. Né? Hoje eu digo que as coisas mudaram e essas duas ferramentas em específico foram, na minha opinião, um dos principais motivos, estão para ser um dos principais motivos para a gente mudar o jeito que a gente vê o web scraping hoje em dia. Né? Primeiro eu vou falar um pouco sobre o Crowley. Né? O Crowley, ele é um framework, né? Ele é um wrapper em cima de todas as libs que o JavaScript já possui de web scraping, né? Que hoje são as três principais, o Playwright, o Puppeteer e o Cheerio. Né? Então o Crowley, ele serve como um wrapper dessas ferramentas. Então, se você já programa com Playwright, já programa com Puppeteer, já programa com Cheerio, você vai conseguir utilizá-los perfeitamente. Né? O Crowley, ele basicamente... você consegue criar um projeto como ele. Ele é um framework de verdade, diferente do Playwright, do Puppeteer. Enquanto eles são libs que você instala no seu projeto, etc., o Crowley, ele é um framework. Ele cria para você uma estrutura, um conjunto de regras fixas a se seguir, e você tem que seguir para você conseguir se manter dentro daquele padrão. Né? Então, e ele vai trazer para você muitas coisas que vão fazer esse wrapping nessas ferramentas, que vão ajudar nesses problemas que eu falei do web scraping. Por exemplo, a Amazon me bloqueou. Bloqueou por quê? Porque eu fiz deploy da minha aplicação, do meu scrapper, na AWS, sendo que eu estava fazendo da Amazon Brasil. Aí ele viu, os IPs não batem. Como é que eu estou fazendo uma busca de coisas no Brasil, sendo que a minha máquina está rodando nos Estados Unidos? Meio estranho. Ou então, digamos assim, a gente está trabalhando com trabalhando com um sistema que, por exemplo, o Facebook Business, né? Que tem toda aquela parte lá de ads, etc. E aí, quando tu vai acessar lá o Facebook Business para subir uma campanha de marca digital, por exemplo, ele te bloqueia. Aí você perde a tua conta de anúncio. Por quê? Porque o fingerprint, que é meio que uma impressão digital mesmo, um dado único que todos os computadores têm, quando acessam um site, não bateu. Então, por exemplo, tu foi fazer lá o teu load balancing, subiu lá múltiplas máquinas com aquele teu scrapper, as máquinas tinham fingerprints diferentes, você perdeu sua conta de anúncio, perdeu lá a sua operação de ads, o cara estava lá, estava vendendo um produto, ou então estava anunciando a empresa dele, perdeu a operação inteira, queimou tráfego, gastou lá os seus 10 mil reais, e é isso, se lascou. E várias outras coisas, como a parte de tratamento de erros, a parte de reprocessamento e vários problemas clássicos do scrapping. O Crowley, ele vem como um wrapper dessas funcionalidades, que vai, utilizando as ferramentas que o JavaScript já tinha, trazer um pouco do que o Python tem de processamento de dados
para suprir as necessidades com JavaScript. Né? O Crowley, basicamente, ele vai utilizar, como eu já falei, o Puppeteer, o Cheerio e o Playwright, né? E se você já sabia mexer com eles, excelente. Agora que você já sabe mexer com essas duas ferramentas, Puppeteer, Cheerio ou Playwright, que são ferramentas hiper simples, vocês vão encontrar conteúdo sobre elas têm documentações excelentes e já são bem padrões de mercado, tem muita comunidade falando sobre elas. O Crowley, ele só te pede para você te fazer duas perguntas. Você vai fazer para si mesmo duas perguntas antes de escrever o seu Crowley, que é where e what, né? As famosas WH questions, né? Foi mal aí se eu estou falando inglês meio errado aí, tá ligado? E o que são essas perguntas, né? Essas WH questions são basicamente as perguntas do onde eu estou indo, né? Que páginas eu estou acessando, como é a minha navegação entre páginas, como eu tinha falado, saí da página inicial, fui para a busca, da busca eu fui atrás dos produtos, peguei o conteúdo dos produtos lá, eu poderia, por exemplo, digamos que aquela máquina de lavar ela tinha múltiplas ofertas. Por exemplo, eu estou naquelas ferramentas que trazem múltiplas ofertas para o mesmo produto. Eu esqueci agora, Bangu, algo assim. Né, que você entra lá e aí tu quer encontrar a mais barata de todas as ofertas daquela mesma máquina de lavar. Aí você ainda tem mais uma navegação além do produto. Né? Aí beleza, chegou lá no final e a ordem em que você fez essa navegação importa. Porque você não tem como chegar na oferta sem antes você ter chegado na página principal, no produto, e aí sim ir para a oferta. Então, isso é uma fila. Né? A gente monta uma fila com essas requisições, a gente vai adicionando elas. Entendeu? Então, e isso é muito importante. Vamos guardar essa ideia de que a gente enfilera requisições, porque isso aí vai ser muito importante para você entender como isso se desenrola. E o what, que é a segunda pergunta, que é o que é que a gente vai fazer em cada uma dessas páginas. Né? O que é que a gente vai fazer acessando cada uma dessas páginas. Por exemplo, quando eu acesso a minha página de listagem, né, a minha lista de produtos, eu tenho que pegar o link de cada um dos produtos e navegar para eles. Aí, quando eu navego para eles, eu pego o conteúdo, tipo, nome do produto, nome da pessoa que está vendendo, localização de onde aquele produto está, preço, e aí as ofertas. Aí, beleza, o link das ofertas. Aí eu já navego de novo e agora estou nas ofertas. Aí eu pego, quem é o issuer da oferta, qual é o valor da oferta, até quando está válida a oferta. Então, é o que é que eu estou coletando, é o que é que eu estou fazendo lá dentro daquela página. E não só coletando de dados de HTML que estão lá. Por exemplo, se eu precisar executar algum JavaScript, tipo, clicar num botão na tela. Cliquei num botão para mostrar aquele famoso exibir mais. Né? Por exemplo, eu tenho um conteúdo lá e eu quero exibir mais dados daquele conteúdo. E só vai aparecer, só vai ser carregado no HTML quando eu clico naquele botão do exibir mais. Então, o que é que vai acontecer? Você vai ter uma operação, né? Um what, mais alguma coisa para fazer, né? Que vai clicar naquele botão, abrir o conteúdo e aí você vai estar disponível para coletar aqueles dados. E o Crowley, ele vai ter estruturas responsáveis para atender ao where e what, né? Que são a nossa request e a nossa request query, né? A request é basicamente a requisição, a request query é a fila de requisições, e no what a gente tem o request handler, né? Já vou estar explicando um pouquinho mais sobre eles. Eu quero fazer aqui uma pequena representação de código, eu não sei se ficou bom, é por causa da apresentação. Caraca. Mas vou basicamente traduzir o que está ali. Basicamente, eu criei ali uma constante chamada keyword, né? Que eu escrevi Zelda. Não sei se vocês perceberam, tem muita referência a Zelda nesse slide. Né? Então, eu quero, por exemplo, eu acessei a loja da Amazon, tem o link da loja da Amazon ali, né? Eu salvei na constante o link da Amazon, né? www.amazon.com. E eu, basicamente, quero fazer um scrapper que vai buscar na Amazon todos os produtos relacionados ao Zelda. Né? Vou lá na Amazon, busco lá todos os produtos que tem a ver com Zelda. Porque eu sou muito fã de Zelda, quero comprar todos os produtos que tem a ver com Zelda. Aí, beleza. O que é que o Crowley vai fazer? A primeira coisa que ele vai fazer beleza, onde é que eu tenho que procurar esses produtos? Quais são os endereços iniciais que eu tenho que acessar para conseguir buscar esse produto? O endereço inicial que a gente tem que acessar é basicamente a busca da Amazon, né? Então, aqui, deixa eu ver se eu consigo apontar aqui. Será que dá para dar um zoom? Dá para dar um zoom, perfeito. Aqui, ó. Então, aqui, por exemplo, ó, vou até subir um pouquinho aqui para ver essa parte da base URL, né? Cadê? Aqui, ó. O base URL está como amazon.com, uma constante que eu criei só para salvar o endereço da Amazon. E aqui, esse /s, ref, nbsb,
Só algumas coisas que você precisa usar para conseguir acessar o produto da Amazon. E eu adicionei mais um field ali, que é o keyword, né, em que eu adicionei ali o meu keyword. Beleza? E isso me permite buscar, por exemplo, produtos relacionados ao Zelda, né? Aí o que acontece? O que é que isso impacta no meu código? Vamos lá. Já tem minha rota inicial, que é basicamente a tela de busca de produtos relacionados a Zelda. Agora eu tenho que, dessa tela, buscar esses produtos. Aí vem o meu segundo trecho de código aqui. Que aqui eu já vou ter o meu handler. O que é esse handler? O handler, ele é basicamente uma funcionalidade do Crowley que, baseado num conceito de roteamento, bem parecido com o que a gente tem no Express. Eu tenho minha rota de produtos, minha rota de listagem de produtos, minha rota de pedidos, minha rota de cada coisa. Ele vai criar um roteamento que vai trafegar de rota em rota, entendendo os wheres, né? Ou seja, quando eu digo, vá até esse lugar, com a intenção de fazer isso, ele já sabe que quando a rota que ele está acessando é uma rota de índice X, né? Ele já sabe o que é que ele tem que fazer relacionado a esse label, a esse handler. E olha só, se vocês verem aqui, na hora em que eu adicionei aqui, né, na hora em que eu criei esses dados e defini essa minha initial request, é porque ficou bugado aqui, mas eu adicionei um label chamado start aqui. Não sei o que aconteceu, bugou na hora do envio, mas aqui estava basicamente uma variável a mais chamada label com conteúdo start, né, que seria qual seria a rota, o router, né, o handler que ele estaria acessando. Então, essa search aqui, ela chamaria essa rota de start, que pegaria toda a lista de produtos. O que é que esse cara vai fazer? Esse start aqui, ó, ele vai fazer um forzinho lá, vai pegar todas as divs, ó, eu salvei todas as minhas divs aí nessa constante produtos, né, peguei todas as divs, em que dentro da div vai ter os dados do produto específico, fiz um forzinho para poder percorrer cada uma dessas divs, peguei o título daquela div, que seria basicamente o título do meu produto, né, e peguei a URL, que vai me levar até a página daquele produto. Beleza, peguei agora que eu já tenho toda a minha lista de produtos, e eu peguei a minha lista de links, a minha lista de links para poder acessar as páginas de conteúdo do produto, o que é que eu faço? Eu vou adicionar novas requests na minha fila, né? Então, eu vou usar esse crawler.addRequests, que ele vai enfileirar novas requisições, dessa vez usando a label product, ou seja, eles vão agora usar a rota product, enquanto na primeira eu usava a rota start, para poder fazer esse handler. Como esse aqui, ele está usando a rota product, ele vai chamar esse outro handler aqui. Então, essa label aqui é ela que faz a navegação entre rotas. Quando eu mudo a label, ele vai mudar a rota que ele vai estar acessando dentro do meu router. Então, como esse conjunto de requests, eles foram carregados para entrar na minha label product, então, essas minhas requisições, elas já vão saber que elas têm que capturar agora os dados internos do produto. O único dado que eu tinha lá internamente daquele produto era a descrição, né? A descrição, basicamente, eu peguei aqui o elemento dela, nessa div chamada Product Description, né? Peguei essa div, aí no mesmo objeto aqui, ó, que é esse data é basicamente, eu consigo ainda trafegar entre as rotas dados, tipo, como se fosse um body de uma requisição HTTP, por exemplo, quando a gente usa um Axios da vida, eu consigo passar um data aqui, ó, nesse user data, e eu consigo passar entre as requisições. Então, por exemplo, antes, quando eu estava acessando a minha listagem de produtos e eu enfileirei aqueles produtos que eu estou querendo acessar, eu ainda mandei os dados que já tinham na outra rota. Então, se eu já tinha o nome do produto, já tinha as palavras-chave daquele produto, já tinha a URL daquele produto, eu posso mandar para a próxima requisição, que nesse caso é a próxima rota, esses dados. Então, essa nova rota já vai ter inicialmente os dados que ele tinha na rota anterior. E aí, no objeto que eu agora vou trafegar para uma terceira rota, que seria a das ofertas, ele já vai ter tanto as que ele tinha coletado na primeira rota, que é a rota de listagem, quanto as que ele coletou agora na segunda rota, que é a dos detalhes do produto. Por último, ele vai vir aqui, vai ter a última rota, né? O último handler, que é a de ofertas, né? Que ele vai buscar as ofertas daquele produto, né? Ele acessou lá aquela rota, e aí ele vai pegar uma div, que é a div de ofertas, vai ter mais de uma, né?
como vou ter várias divs de oferta, eu fiz um for para percorrer cada uma das divs de oferta, peguei o conteúdo lá dentro, e aí o conteúdo existente dentro daquela oferta, que seria o preço da oferta, eu salvei aqui em mais uma variável, e também salvei o nome da pessoa que está vendendo, que está fazendo aquela oferta. Então, digamos assim, digamos que a Amazon está vendendo uma máquina de lavar, e essa máquina de lavar está sendo entregue pela Magazine Luiza, né? Então, eu já pego ali o nome Magazine Luiza, pego o valor da oferta e já armazeno. E se a Amazon encontrar mais ofertas de outras pessoas, tipo, ainda tivesse uma oferta da Americanas, aí também colocaria essa oferta na mesma lista. No final, se vocês notarem, eu estou gerando um objeto em cadeia, né? Então, eu tenho inicialmente o produto tem ofertas. Só que isso foi de forma totalmente assíncrona. Eu só precisei dizer para ele como as estruturas de dados funcionavam inicialmente, e ele fez o processo de trafegar esses dados para mim. Não foi sequencial. Na verdade, essas rotas elas podem até terem sido, tipo, ele fez uma requisição de produto, aí depois ele fez uma requisição de oferta, ou então ele fez todas as de produto e depois fez todas as de oferta. Não importa, ele vai fazer de um jeito que ele consiga a melhor performance, porque o próprio Crowley já vai tratar isso para a gente. Ele vai tratar essa parte de concorrência, a parte de como ele executaria a fila, tudo automaticamente. E por último, ele vai ter essa função que é o crawler.run, passando a initial request. Quem é esse initial request? É aquele carinha lá no começo que inicia tudo, que abre a rota de listagem de produtos. Então, aqui é onde eu digo como é que o meu fluxo começa, né? Então, aqui eu digo, você vai inicialmente acessar a minha lista de produtos, né? Dessa lista de produtos, o outro handler vai te mandar para os detalhes do produto. Depois que você pega os detalhes do produto, o terceiro handler te manda para as ofertas daquele produto e já com tudo sendo tratado de forma sequencial. Agora eu vou trazer um exemplo, que é meio diferenciado aqui, que é um exemplo muito clássico de sistemas de web scraping difícil, né? Por exemplo, eu acho que todo dev que já mexeu com web scraping já teve que fazer isso, que é o famoso crawler da Bet365, que é uma casa de aposta, não sei se vocês conhecem, que é literalmente o site mais difícil de fazer crawling que eu já mexi na minha vida. Olha que eu já fiz crawling de tudo que vocês imaginarem. A Bet365 é a casa de aposta mais famosa do mundo, né? Não sei se já ouviram falar, e eles impedem de todas as formas possíveis pessoas de pegarem dados de lá. Porque pessoas podem usar esses dados para fazer análise e talvez isso seja ruim para eles, né? Então, o que foi que eu fiz? De sacanagem, eu fiz um crawler para eles e vou exibir aqui para todo mundo. Então, eu criei aqui o meu próprio scrapper utilizando o Crowley, que coleta os dados da Bet365 dos jogos de futebol virtual deles, né? Então, basicamente, eu vou fazer aquele mesmo processo. Inicialmente, na Bet365 você tem várias ligas. Você vai ter a Euroleague, vai ter a Premier League, são 4 ligas. E essas ligas vão ter jogos que estão acontecendo naquele momento, né, de cada liga. Ou seja, agora, nesse exato momento, estão acontecendo 4 jogos. Cada um desses jogos é referente a uma liga, né? Então, cada uma dessas ligas... Deixa eu só botar aqui o código como estava no estado inicial. Então, cada uma dessas ligas, elas vão trazer para a gente elas vão trazer para a gente uma lista de jogos, e essa lista de jogos vão ter todos os detalhes dos jogos que a gente pode usar para fazer análises, por exemplo. Então, o que é que eu faço? O próprio Crowley, ele já vai ter tudo que eu preciso para poder fazer o bypass da Bet365. O que é isso de bypass? Imagine o seguinte, essas casas de aposta, elas utilizam estratégias para impedir que pessoas peguem dados delas, baseado em fingerprint, baseado em IP, baseado em JavaScript, baseado em tudo que vocês imaginarem. E o Crowley, ele simplesmente tem um parâmetrozinho que você passa no construtor inicial que resolve cada uma delas. Então, se eu pegar aqui o meu main.ts, aqui que é onde eu instancio o meu crawler com o Crowley, aqui é o meu playwright crawler, o que é que ele vai ter? Ele vai ter aqui o meu launch context, que é basicamente como ele vai abrir o meu navegador headless para as ferramentas. Abrindo meu navegador headless, ele já vai setar todos os dados, tipo o user agent da página que é necessário para poder fazer para conseguir mudar o tipo de navegador que o cara está acessando e etc. Ele já vai automaticamente, funcionalidade nativa dele, criar um fingerprint, ou seja, uma impressão digital
baseado nesse user agent que você deu para ele. Esse user agent podia ser um user agent de um Firefox rodando no Windows, podia ser um user agent de um Safari rodando no Mac, né? Nesse caso, eu estou usando um user agent de deixa eu ver aqui. Estou usando um Safari rodando no Mac. Beleza. Isso aqui eu coloquei na mão, mas vocês podiam gerar com uma ferramenta que ele mesmo tem, né? Que você coloca o sistema operacional, coloca o navegador e ele gera essa string aqui que é o user agent. Né? Eu quis gerar esse na mão porque eu já estava com ele pronto, aí eu simplesmente coloquei ele aqui. Ele passa para a ferramenta esse dado e ele já vai fazer todo o processo por trás de explicar para o navegador, de explicar para todo o scrapper o que é que ele está coletando. Né? Então ele já vai fazer todo o bypass baseado naquele usuário fictício que você passou para ele no user agent. Né? Além disso, você pode setar a concorrência mínima. Como são 4 ligas, eu disse para ele, já que são 4 ligas, faz as coletas direto. Coleta as 4 ligas de forma concorrente e salva os dados todos no conjunto de datasets. Né? Ele faz isso, seta o user agent por requisição, baseado no esquema de hooks que ele tem. Eu consigo pegar hooks, ou seja, eventos, tipo, iniciei a navegação, ou então a navegação acabou. Aí eu consigo mudar os headers da HTTP, consigo injetar cookies e várias outras coisas. Né? Então, ele já tem toda essa parte também de hooks para a gente. Consigo mudar o meu browser, como eu coloquei aqui o meu launcher como Firefox, e etc. São várias possibilidades que ele dá para a gente. Né? Então, o Crowley, ele pega o que a gente já tinha lá nas ferramentas do JavaScript de web scraping, e ele vai estendê-las, colocando funcionalidades para web crawling, ou seja, para permitir a escala desses web scrapers, que só pegam um conteúdo, mas agora permite que você consiga fazer todo um fluxo de navegação, e isso tudo sem perder o que já existia no próprio JavaScript. Né? Agora, saindo um pouquinho do Crowley, falar um pouquinho sobre... agora eu mundo código, né? Falar um pouquinho sobre a API Fi. Beleza, o Crowley é uma ferramenta absurda que permite que a gente consiga fazer toda essa parte de scraping, coletar dados, etc. Mas e aí, como é que eu subo isso? Como é que eu vou ter uma ferramenta que vai conseguir utilizar do máximo do Crowley para eu conseguir ter uma performance e uma escala horizontal no meu projeto e etc. Aí eu vou ter uma plataforma, que é o API Fi, que imaginem ele como uma AWS de fazer deploy de crawler. Né? Não necessariamente só do Crowley. Né? O API Fi é uma plataforma, né? Parece uma AWS da vida. Né? A gente tem aí todo um dashboard, onde a gente consegue estar colocando os nossos crawlers, etc. Ele dá até um valor gratuito para a gente subir X crawlers lá. Né? Eles dão até uma quantidade de dinheiro para a gente usar algumas funcionalidades pagas deles por mês. Se não me engano, todo dia 10 você ganha $5 para usar lá de coisas grátis. E você consegue subir os seus crawlers de forma serverless e ele vai ter todo um conjunto de processamento baseado em PaaS, né? Não é baseado em FaaS, ele não é um Function as a Service, é mais parecido com o que a gente tem no Fargate da Amazon, ou seja, é uma máquina que se instancia e ela mesma morre, o que utiliza Docker para conseguir... ele tem as próprias imagens do Docker, que já instancia tudo, Chrome, o Firefox, já instala as paradas tudo para a gente, né? E ele vai tratar de várias outras coisas. Por exemplo, ele vai ter algumas funcionalidades como o proxy, que foi citado aqui, né? Que seria uma ferramenta para a gente conseguir, por exemplo, mascarar IP, que resolveria aquele problema que eu falei da Amazon, que estava... o meu sistema que eu tinha feito deploy na Amazon nos Estados Unidos, mas eu quero fazer uma requisição como se fosse do Brasil. Eu consigo, pelo API Fi, colocar um proxy no Brasil, e a minha aplicação que está rodando lá nos Estados Unidos vai parecer como se estivesse acessando do Brasil. Então, ele tem essas ferramentas, você pode contratar proxy por ele. Ele vai ter uma SDK de integração que permite que você crie seus crawlers tanto em JavaScript quanto em Python e os integre. Ele vai ter bancos de dados próprios, mas não bancos de dados similares ao que a gente trabalha, por exemplo, PostgreSQL, MongoDB, não igual a eles, mas bancos de dados específicos para montar esses datasets, né, para o web scraping, que é um modelo de dados que a gente utiliza de only storage, only reading storage, nada de atualização, para esses dados de web scraping, beleza? E também permite que a gente contrate crawlers feitos por outras pessoas. Então, digamos assim, um amigo meu fez esse crawler da Amazon e eu achei ele muito interessante, eu quero rodar na minha aplicação. Eu consigo utilizar esse crawler dele, porque
como o nome é API-Fi, ele pega um crawler e transforma ele numa API. Ou seja, ele pega o resultado que saiu do final daquele processamento inteiro, aqueles dados finais, e ele consegue expor aqueles dados como se fosse uma API. Então, que isso é o processo natural de um crawler. É você pegar os dados finais daquela operação, expor eles e conseguir acessar via uma API. Né? Então, o API-Fi, ele automaticamente, pega esses dados do final da operação de um web scraper e transforma numa API para você conseguir acessar. Né? Ele tem várias vantagens, né? Como eu já falei, ele utiliza as próprias imagens Docker, então o deploy é rápido demais. Por exemplo, eu me lembro de já ter feito deploy tipo de 8 segundos, 10 segundos de crawlers gigantes. Né? Ele utiliza estratégias transacionais, ou seja, você só paga pelo que você usou. Entendeu? Muito parecido com o que o Fargate faz. Ele tem funcionalidade de cron job embutida, ou seja, digamos que todo dia você quer estar entrando ali na Amazon e procurando ofertas novas para aquela máquina de lavar. Então consegue lá pelo próprio API-Fi configurar um cron job, que é um serviço cronometrado, né, que vai estar rodando. Eu quero que rode todo dia, 5 horas da manhã, aquele crawler da Amazon, vá lá, procure os dados daquele produto na Amazon e expõe aqueles dados para eu conseguir consumir pela minha API. Você consegue configurar isso por lá. E você consegue utilizar duas estratégias de base de dados. Banco de dados baseado em chave e valor, como a gente tem aí o Redis e outros bancos desse tipo, que permitem updating, etc. E os datasets, que é uma estrutura muito parecida com o que a gente tem nos bancos de dados relacionais, porém, ou seja, baseado em tabelas, etc. Ele não usa um SQL, ou seja, ele não usa uma Secure Query Language, mas ele utiliza uma estrutura de tabelas. Né? Então, a gente consegue pegar esses dados, os relacionando, né, os datasets, porém, a gente não consegue atualizá-los. A gente só consegue fazer o storaging durante o processo do web scraping, do web crawling, e pegar esses dados depois, utilizando o próprio API-Fi, as rotas de API que ele tem. Né? E ele tem excelentes planos gratuitos, o que é excelente. E além disso, como eu disse, a gente consegue contratar alguns serviços da API-Fi. E esse aqui é um que me deixou maluco e eu queria até divulgar com vocês. Vocês sabiam que existe uma empresa que paga a indianos para poder ficar resolvendo CAPTCHA o dia todo? Pois é. Então, você consegue contratar um serviço que integra com o seu crawler, que onde, por exemplo, digamos que você está acessando um site que ele tem um CAPTCHA ou alguma coisa do tipo. Vão ter essa empresa, que é a Anti-CAPTCHA, contrata pessoas do mundo inteiro para ficar resolvendo CAPTCHA para você. E aí você consegue acessar sites que antes eram impossíveis de acessar, utilizando essa ferramenta integrada com seus crawlers. E outra, quando você integra um crawler que já foi construído com API-Fi junto com um outro, ele cria uma pipeline de processamento do crawler, ou seja, ele embute o código de um crawler dentro do outro, então ele não perde o contexto. Então, por exemplo, se esse cara resolveu o CAPTCHA, o teu navegador headless, que foi utilizado naquele processo, vai pegar os cookies daquele CAPTCHA resolvido e vai estar com ele embutido. Isso é muito bizarro, porque agora literalmente, a gente pode criar robôs que resolvem CAPTCHA. Eu fico empolgado com esse tipo de coisa, me desculpe. E aí vem a parada. API-Fi mais Crawly igual a coisa linda. Porque o que acontece? Imaginem que o API-Fi está para o Crawly, assim como a Vercel está para o Next, né? Falando em termos javascriptosos, né? Então, enquanto o API-Fi ele vai dar para a gente um conjunto de funcionalidades, beleza? Que integram tão bem com o Crawly, principalmente para processamento de dados, storing de dados, e até você não ter que fazer reescritas de código, porque você já vai estar usando a própria estrutura deles, que literalmente trazem uma performance muito maior do que você escrever aquele mesmo crawler em Python. Porque, por exemplo, no Scrap, que é o maior framework de Spider Crawlers do Python, você não tem uma versatilidade, por exemplo, na estratégia que você está usando. Se você está usando um navegador headless, se você está usando recursos HTTP, no caso do Crawly, você pode trocar o crawler na hora que você quiser, você pode tocar até em runtime. Você pode começar o seu crawler ali rodando com um Tibble, que só pega a requisição HTTP e lê a string, e depois muda para um Puppeteer, que sobe um Chrome Headless, ou um Playwright, que sobe um Firefox. Então você consegue fazer as alterações durante o runtime para poder ter performance e versatilidade nas funcionalidades do seu site. Né? Então isso é muito absurdo, porque olha como é fácil de integrar. É literalmente,
você vai ter uma SDK do API-Fi que você instala junto com o Crowley, você coloca aquela linha Hector init ali no começo, aí você coloca o teu código do crawler e o Hector exit. Lembram que lá no primeiro exemplo, eu estava procurando por produtos do Zelda, né? Só o produto de Zelda, estava até constante lá no meu código Zelda. Então, pelo API-Fi, eu consigo trocar, né, fazer crawlers, né, baseado em parâmetro. Ou seja, digamos que eu quero subir 3 instâncias daquele meu mesmo crawler, mais um para procurar produtos do Zelda, o outro para procurar produtos do TDC, e um outro para procurar produtos, sei lá, do Neymar, não sei. Então, ele vai subir esses 3 crawlers baseado no parâmetro que eu passei ali, automaticamente, tudo numa dashboard centralizada. Olha que coisa linda. E é só colocar ali, ó, no meio, entre o init e o exit, o teu crawler, e pronto, já está funcionando. Não precisa fazer mais nada. Então, onde teria todo aquele código lá que eu mostrei do crawler e do Crowley, estaria ali no meio. Só colocar e funciona. Aí, vamos lá. E além disso, olha que bizarro. O Crowley, ele tem as funcionalidades dele própria de proxy. E o API-Fi tem um serviço em que você contrata proxies. E usando a SDK do API-Fi, você consegue pegar os proxies que você contratou lá e já embutir eles dentro do Crowley. E não é uma configuração de proxy simples, é uma configuração de proxies rotativos. Como assim? Digamos que, mesmo você criando toda uma estratégia, a Amazon ainda descobriu que aquele teu proxy era um robô. Aí ele mandou lá um status 400, perdão, 403, que é um não autorizado. Automaticamente, o API-Fi vai mudar o IP. Pronto, você não precisou fazer nada. Ele simplesmente foi lá e fez a rotação do teu proxy, utilizando os parâmetros que você setou ali. Ó, eu disse que eu quero proxies residenciais, ou seja, eu quero o proxy mais parecido com uma pessoa normal possível e que rodem no Brasil. Automaticamente, ele vai fazer a rotação de proxies baseado na lista gigantesca de proxies que eles têm. Todos os proxies rodam em HTTPS, né? Já para a galera que assistiu aí a palestra de segurança, então não se preocupem com essa questão aí de proxy reverso, essas questões. Então, todos eles sempre vão ter o máximo de segurança e o próprio framework já trata de processar tudo isso para a gente. Né? Só colocar aqui, ó, o parâmetrozinho proxy configuration, baseado na proxy configuration criado pelo API-Fi, pelo próprio Hector do API-Fi. Um detalhe interessante é que quando a gente faz o deploy de um crawler no API-Fi, a gente chama ele de Hector. Né? Só uma parada interessante. Então, toda vez que tiver o nome Hector, se representa aquele crawler que foi escrito em Crowley ou em qualquer outra ferramenta, eu prefiro que seja em Crowley, que foi feito o deploy no API-Fi. A gente chama ele de Hector. Beleza? Só finalizando aqui, a gente pode ainda monetizar esses nossos crawlers, né? Ou seja, a gente pode ganhar dinheiro com eles, né? Tipo, eu posso, por exemplo, fiz esse meu crawler da Amazon, subi ele lá, né? E pessoas que, por exemplo, trabalham com dropshipping, né? De marca digital e etc., que vão fazer aquela famosa mineração de produto. Podem contratar esse meu crawler, eles vão me pagar X valor por mês, e eu mando uma lista para eles em CSV bonitinho, e o próprio API-Fi já vai tratar tudo isso para a gente. É bem simples. Criei meu crawler, digo, ó, esse aqui é pago. Aí eles vão mandar um link para você se inscrever lá no Stripe, pronto. Agora as pessoas podem contratar de você. E isso é muito bizarro, porque agora você criou um novo mercado em que você pode vender ferramentas de coleta de dados para grandes empresas. Por exemplo, muitas empresas de marca digital vendem pelo Shopify, vendem no caso, vendem produtos que eles mineram no Shopify, vendem produtos que eles mineram no AliExpress. Imagine que você pode, inclusive, centralizar tudo numa ferramenta só, ou então eles podem contratar serviços seus que você fez. Você bota lá $10 para o cara coletar dados do AliExpress, $5 para ele coletar dados da Shopee, e no final o cara consegue fazer a mineração de produtos dele de forma centralizada. E você ainda ganha uma grana por isso.